Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Merak. É uma honra e um privilégio imenso tê-los aqui, eu sou super grata. Aqui nesse canal eu compartilho dicas, sugestões que possam, eu espero, servir como ferramentas para nos auxiliar na busca da expansão da consciência e também no desenvolvimento pessoal e espiritual, e também sobre lei da atração. Então confere o conteúdo para ver se você tem interesse e também para ver se você tem afinidade com a minha energia. E se tiver, curte, compartilha, ativa sininho, se inscreve no canal, muito importante. Desde já, muito obrigada. Então, gente, no vídeo anterior eu falei sobre uma coisa que eu aprendi em um livro que eu li há 25 anos, chamado A Doença como Caminho. E era basicamente uma sugestão dos autores do livro para que a gente se libertasse do pré-julgamento, que a gente não emitisse tão rapidamente, ou que a gente simplesmente não emitisse um julgamento, um rótulo para as pessoas que a gente acaba de conhecer, porque a gente está vendo simplesmente uma fração da personalidade daquela pessoa, que tem provavelmente muitas outras identidades na sociedade, e quando a gente rotula, a gente põe as pessoas em boxes, em caixas, e nos limita muito, e limita também o nosso desenvolvimento pessoal e espiritual. Então isso é um atraso, porque a gente já sabe o que o preconceito já gerou de injustiças no macro, no micro e no macro também, né? Holocausto, escravidão, todas essas barbaridades. Enfim, mas essa é outra história, importantíssima, mas não é o que eu vim falar hoje. Percebi que eu deixei de falar da ideia principal do livro, que é a doença como caminho. De que forma a doença vem muitas vezes para nos ensinar. Então esse livro, como eu falei no vídeo anterior, é basicamente uma lição, um aprendizado de como nós podemos crescer com as dificuldades. Como diz o ditado, a gente pode crescer pelo amor ou pela dor. Muitas vezes a gente pode observar e ver o que funciona e aprender pelo amor mesmo, mas o crescimento bem rápido é às vezes a trancos e barrancos, né? Com a dureza, com o sofrimento, com lágrimas e suor. Mas não tem que ser assim. E a doença geralmente é uma oportunidade de crescimento. Às vezes, muito frequentemente, eu trabalho na área da saúde faz muitos anos, e eu sempre notei, desde bem jovem, eu comecei como auxiliar de enfermagem, eu tinha 18 anos e eu tenho 25 agora. Agora eu sou enfermeira, mas eu, enfim, já passei por vários âmbitos de saúde no Brasil e aqui na Inglaterra também, aqui em Londres. E uma coisa que eu sempre observei muito foi as pessoas que passam por um tratamento oncológico, né, que tem um diagnóstico de algum tipo de câncer, como elas mudam, que processo, dureza, assim, é triste, é sofrido. Muito frequentemente, aquelas pessoas que se recuperam, ou as que também não se recuperam, elas passam por um estágio de crescimento, assim, incrível. Doloroso, sim, mas elas mudam, elas começam essa jornada de uma forma e elas crescem muito, a menos que elas não consigam completar a jornada, né? Mas se elas conseguem sair do outro lado, a gente vê que a pessoa mudou muito, amadureceu com a dor e com a experiência também. E eu acredito também que essa questão do Covid, do coronavírus esse ano, tem também sido uma oportunidade de crescimento para muita gente. Então, quando a gente não tá tão ligado no ego, tão apegado, né, às coisas materiais, claro que tem essa questão de muita gente ter perdido emprego, tá passando por dificuldades, tudo isso é real, mas quanto mais desapegado e mais confiante também a gente tá, e a gente vê isso como uma oportunidade de crescimento também, a gente consegue navegar essa dificuldade com um pouco mais de facilidade, mais paz. Voltando à questão do livro, A Doença como Caminho, eu queria mencionar duas histórias. Uma delas, quando eu compartilhei a minha ideia de gravar esse vídeo com uma pessoa que é um psiquiatra, na realidade, que às vezes me ajuda com as ideias aqui dos vídeos, ele me contou a história de um paciente dele que tem 16 anos e que tem um diagnóstico de câncer, um linfoma, e é um menino inteligentíssimo e tava planejando, tem o sonho, o desejo, a ambição de ir para a universidade cursar medicina. Mas faz um ano que ele tem esse diagnóstico de câncer
desse câncer, ele tá passando por quimioterapia e afetou muito a autoestima dele. E aí essa minha parceria aí que às vezes me opina, me dá ideias também para os meus vídeos, me contou que tava conversando com esse paciente, esse menino, e ele tinha assim planejado conversar um assunto, e aí o menino falou, né, que tipo, o meu sonho era cursar medicina, mas agora parece impossível. E aí a conversa, né, a conversa entre eles acabou indo para um outro âmbito, né? E esse meu amigo, essa pessoa na minha vida, esse médico falou pra ele o quanto essa jornada de doença, de aprendizado, de dor que ele tem passado, na realidade vai fazer dele um médico muito, muito melhor, mais humano, mais empático e com mais compaixão. Um menino de 16 anos que passa por uma dor dessa. Gente, eu não consigo nem imaginar a dor de um pai ou uma mãe passando por uma situação dessas, né? De ter um filho com uma doença tão pesada, tão difícil, tão agressiva. Mas aí o menino conversou com ele e falou que uma das coisas que ele descobriu, que ele aprendeu já, é o quanto o pai dele o ama. E muitas outras lições, assim. O menino tá tendo um crescimento realmente espiritual e emocional muito avançado para uma idade tão precoce. Esse é um dos exemplos. Outro exemplo que eu lembro que me tocou muito quando eu ouvi é de uma pessoa chamada Amy Puddy, que tem um TED Talk, inclusive, vou colocar aqui pro Vitor pôr o link. E ela tem acho que 29 ou 30 anos agora, talvez um pouco mais. Mas aos 19 anos, a Amy teve uma meningite muito severa, assim, do nada. Ela tava bem, começou a passar mal, foi pro hospital, teve uma meningite muito severa e muito agressiva. E aí o corpo... Como é que eu falo isso numa linguagem leiga em português que eu consiga verbalizar? Quando o corpo tá passando por esse estresse assim tão forte de tá tentando desculpa, tá usando todos os recursos para manter o corpo vivo, para sobreviver, ele foca todo o sangue, toda a vitalidade, o oxigênio, tudo nos órgãos vitais, e aí acaba não transmitindo, não levando, distribuindo oxigênio e sangue para as periferias, ou seja, o sangue todo se concentrou aqui e ela perdeu sangue nas periferias, nas pernas, e ela teve as duas pernas amputadas. E ela era bem jovem, tinha 19 anos. Antes desse acidente, a Amy tinha a ambição de ser massoterapeuta e viajar pelo mundo fazendo massagem por aí, em diversos países. E ela passou por uma depressão incrível para conseguir entrar em termos, né, e fazer as pazes com o próprio corpo, sem as pernas. Sofreu muito para se acomodar com as próteses, mas eventualmente ela deu a volta por cima e hoje em dia ela esquia com próteses e ela viaja pelo mundo inteiro dando palestras motivadoras para pessoas que passaram por acidentes, por dificuldades como a dela. Ou não, né? Eu não passei e eu ouvi a fala dela e fiquei muito tocada. Então esses são exemplos de pessoas que passaram por traumas incríveis, ou ainda estão passando, como esse menino ainda tá vivenciando isso tudo, mas eles fazem do limão uma limonada. Eles usam isso como mola propulsora para ser melhor ainda, para tocar mais corações e para ser melhor ainda no projeto que eles já tinham. Então, gente, essa é a minha mensagem de hoje. A gente pode aprender pelo amor, sim, mas muitas vezes a dor também vem para nos ensinar. Então, por mais difícil que seja, quando a gente tem um diagnóstico de uma doença ou a gente tem um problema, às vezes quando a gente consegue sair da lógica, né, da parte racional do nosso cérebro e olhar com uma certa distância e termos otimismo e ver outras possibilidades, a gente consegue descobrir e perceber que isso pode ser sim uma oportunidade de crescimento e às vezes inclusive uma oportunidade profissional também, da gente se destacar naquilo que talvez seja o nosso caminho, a nossa missão de vida. Essa é a minha mensagem de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Assistam o vídeo do TED Talk da Amy Cuddy, acho que tem aqui o
a legenda em português e também A Doença como Caminho. Eu acho que eu tenho que ler de novo, porque faz 25 anos que eu não li, que eu li esse livro. Essa é a minha mensagem de hoje e eu espero que vocês tenham gostado e lembrem de deixar seus comentários. Muito obrigada por assistir e até a próxima. Super beijo!